Sony Pictures Animation. Esse estúdio que há não muito tempo mexeu com o mundo das animações com um impacto profundo quando lançou em 2018 sua verdadeira obra-prima, Homem-Aranha no Aranhaverso. Um filme que fez tanto sucesso que até levou o Oscar de melhor animação. E como se não fosse o suficiente, em 2023 lá estava a Sony de novo, arrebentando o mundo com Homem-Aranha através do Aranhaverso. Uma sequência que conseguiu ser melhor e chamar mais atenção do que o primeiro filme. Mano, quem diria, né? Mas se você acha que esse estúdio sempre foi só sucesso, é bom segurar a onda, porque antes dessa revolução, a Sony andava fazendo uns filmes bem questionáveis, tá ligado? Quem não se lembra das continuações horríveis de O Bicho Vai Pegar? Elas foram tão ruins que foram lançadas direto para DVD. Ou Tá Dando Onda 2. Tá achando pouco? Isso porque eu nem falei de Hotel Transilvânia 4, que cá entre nós foi o pior de toda a franquia. E claro, o infame Emoji o filme. Esse, meu amigo, é um verdadeiro pesadelo animado para muitos. Na época do seu lançamento, chegou a ser considerado como o pior filme animado da história. Então, diante dessa bagunça, pensei, que tal dar uma olhada mais de perto na história da Sony Animation? E por esse motivo, nesse vídeo, iremos analisar o auge, a queda e a grande redenção desse estúdio. Porque, convenhamos, ninguém esperava que eles iriam virar esse jogo. E o retorno deles é quase uma história de superação, daquelas mesmo de encher os olhos. Pois, basicamente, a Sony foi do estúdio que produziu o miserável Emoji o filme para o estúdio que foi pioneiro na nova onda de animações estilizadas criado em Aranhaverso, e que mesmo tendo pouco tempo já recebeu vários filmes com um estilo de animação inspirado, como Gato de Botas 2, Tartarugas Ninjas Caos Mutante e, é claro, Robô Selvagem. E por isso hoje nesse maldito canal, a redenção da Sony Animation. A marca Sony surgiu em 1946 como uma empresa de eletrônicos, e até hoje em dia ela permanece nesse rumo, lançando videogames, celulares, televisões e por aí vai. Mas além desse ramo empresarial, a Sony também entrou no mercado cinematográfico. Em 1989 eles compraram a Columbia Pictures, e eu aposto que quando você vê essa imagem, o primeiro filme que vem em mente é o Homem-Aranha do Tobey Maguire, e nem adianta negar. Mas além da Columbia, a Sony também criou a Sony Pictures Imageworks, um estúdio focado em computação gráfica. Foram eles, por exemplo, que fizeram as cenas de CG dos filmes do Aranha e da Anaconda. Porém, existiu um filme que fez a Sony tomar coragem para transformar esse estúdio de CGI em um estúdio de animações. Esse filme foi Stuart Little 2. Depois disso, fizeram dois curtas animados e os dois foram muito elogiados na época. E então, em 2006, ela finalmente lança seu primeiro filme, O Bicho Vai Pegar. E bom, o que falar sobre esse filme? O primeiro O Bicho Vai Pegar traz aquela clássica história de amizade improvável, mas com um toque de insanidade e muita energia. A trama acompanha Bug, um urso pardo que sempre viveu tranquilo com a sua humana, curtindo uma vida confortável. Porém, tudo muda quando ele cruza o caminho de Elliot, um servo irritante e egoísta. O encontro dos dois leva Bug direto para a floresta, onde ele se vê no meio da temporada de caça, enfrentando ninguém menos que o Trevor Phillips do GTA V. Tá, ele não se chama Trevor, mas poderia. O vilão desse filme é simplesmente um maluco completo. Ele não caça pra comer, ele não caça por necessidade, ele caça por puro prazer. O cara é um lunático, convencido de que os animais querem dominar o mundo, e isso faz dele uma ameaça real, sempre armado e pronto pra atirar em qualquer coisa que se mexa. Ele traz aquela tensão toda vez que aparece em cena, e o filme tem momentos realmente marcantes. A batalha final, por exemplo, é daquelas que fazem a gente prender a respiração. Bug finalmente aprende o valor da amizade e percebe que sozinho ele não vai muito longe. A solução: se unir aos outros animais para enfrentar os caçadores numa guerra caótica e muito bem animada. É um daqueles momentos épicos que fazem valer a pena. Outra cena que merece destaque é quando o forte se rompe e a floresta inteira é inundada. A sequência é frenética, muito bem animada e junta praticamente todos os personagens do filme, incluindo o vilão. Agora
Agora um momento que dá até um arrepio. Acontece quando o Bug encontra uma cabana perdida na floresta. Até aí tudo bem, mas quando ele percebe que a casa pertence ao caçador psicotapa, o clima muda completamente. A trilha sonora, a iluminação, os enquadramentos, tudo vira um verdadeiro filme de terror, com o vilão se aproximando como um verdadeiro slasher prestes a atacar. É aquele tipo de cena que te pega desprevenido e faz o filme ganhar pontos por brincar com diferentes gêneros. Isso mostra um capricho criativo por parte da direção. E claro, o final emociona. A despedida do Bug com a sua dona é aquele momento sentimental que dá um nó na garganta, mostrando que apesar de todas as dificuldades, ele encontrou um novo lar e amigos de verdade. Mas mesmo com tudo isso, O Bicho Vai Pegar não é perfeito. A história, por mais divertida que seja, não é das mais originais. Já vimos essa dinâmica do protagonista rabugento e do parceiro irritante em vários outros filmes. A jornada de um animal criado por humanos tendo que se adaptar à selva. Bom, Madagascar já tinha feito isso antes, mas essas comparações não tiram os méritos do filme. Eu já falei várias vezes no canal, inspirações são normais, são necessárias, o cinema, o mundo funciona assim. Agora o desafio é se inspirar em algo e conseguir fazer do seu jeitinho, tá ligado? E esse filme consegue muito bem, pois no fim das contas, O Bicho Vai Pegar foi um sucesso merecido, arrecadando cerca de 200 milhões de dólares e conquistando seu espaço entre as animações queridinhas da época, com ação, humor, um vilão memorável e algumas cenas de cair o queixo. O filme entrega uma aventura divertida que ainda vale a pena assistir. Pra mim esse filme ganha uma nota 8,5 e foi um ótimo início para a Sony Animation. O próximo filme lançado foi ninguém menos que Tá Dando Onda, um longa verdadeiramente excelente. Esse é tão bom que fica difícil organizar todos os pontos positivos dele, mas vamos tentar. Se tem um filme que soube pegar a onda certa e com muito estilo, esse filme é Tá Dando Onda. Lançado em 2007, essa animação da Sony pode até não ter sido o maior fenômeno da época, mas quem assistiu sabe, é um daqueles filmes especiais, que misturam diversão, emoção e uma mensagem poderosa, sem perder o ritmo. E o que faz esse filme ser tão bom? Os personagens. Tá Dando Onda entrega um elenco memorável. Para começar, é claro, o protagonista Cadu Maverick, o típico jovem sonhador que quer mostrar pro mundo que tem talento, vindo direto do Rio de Janeiro. Eu não entendo porque todo mundo gosta de me criticar, eu entendo porque minha mãe me critica. Acho que em parte é porque ela se preocupa. Também acho que em parte é porque todo mundo chega pra ela falando: ah, Cadu é isso, Cadu é aquilo. Cadu sou eu, cara. Me deixa ser eu. Quando vão me deixar ser eu? Mas convenhamos, a estrela mesmo é o João Frango. Esse galo brasileiro é puro carisma, um mestre zen meio atrapalhado, dono de pérolas hilárias que grudam na cabeça. Sério, é impossível não se apegar a esse personagem. Agora, outra coisa que dá alma ao filme é a relação entre Cadu e o Big Z. O lendário surfista dado como morto reaparece como um mentor nada convencional, e a amizade entre os dois é o coração da história. Big Z ensina pro Cadu que vencer não é tudo, que a vida é sobre aproveitar a jornada, aprender com os tombos e encontrar seu próprio ritmo. É uma mensagem simples, mas poderosa, que ecoa muito depois que o filme termina. Outro ponto que merece um salve é a dublagem. No original temos o elenco de peso dando vida aos personagens, mas convenhamos, a versão brasileira é muito melhor. Gustavo Pereira como Cadu. Ah, tá, já é. Ih, peraí, que parada é essa, cara? Beleza, irmão, eu sou o Cadu. Ah, eu tenho 17 anos de idade. Não, meu brother, eu só surfo. Mauro Ramos como Regis. Como é que tá o cabelo? Manchou, eu não tenho dinheiro todo. Cadê meu gel? Traz o gel! Mas agora eu tô mais interessado em contar a história de Regis Belafonte. Entrevista o cara da água de coco. Alexandre Moreno como João Frango. Tô sentindo a energia. A selva é o lugar mais paz e amor do planeta. Cara, a dublagem desse filme, cheia de adaptações brasileiras e várias gírias do Rio de Janeiro, deveria ser considerada um patrimônio nacional. Grande Rio de Janeiro. Ô lugarzinho chato. Chocar ovo não é pra qualquer um, não. Ele tem que ser responsável, ser homem. Tem que ser macho pra sentar no ovo. Seu prego. Eu não... Ai, taca a mãe pra ver se quica. Taca a mãe pra ver se quica. Eu nunca passei mal tomando leite. Mas sabe o que realmente faz Tá Dando Onda ser único? Sua direção criativa. Ao invés de seguir o padrão das animações tradicionais, o filme opta por um estilo documentário. Aquele falso documentário que deixa tudo com cara de vida real, entre aspas. Bem no estilo The Office e Modern Family. Entre câmeras tremidas, entrevistas
entrevistas espontâneas e personagens quebrando a quarta parede, a imersão é total, como se estivéssemos assistindo a um documentário sobre surf, só que com pinguins. No fim das contas, Tá Dando Onda pode não ser o filme mais bem lembrado da época, mas tem tudo que uma boa animação precisa: personagens cativantes, uma história inspiradora, uma estética criativa e um carisma que faz toda a diferença. E o melhor de tudo foi aquele jogo super irado de Tá Dando Onda pro PS2. Eu asilei demais esse jogo na infância. Existiram muitos dias que esse game foi tipo meu melhor amigo. Eu passava horas e horas jogando sozinho, sem nem ver o tempo passar, só curtindo aqueles gráficos, aquela jogabilidade e aquelas músicas maneiras. Quem também jogou esse jogo, deixe nos comentários pra saber que eu não fui o único. Essa é minha deusa. Essa é a Suzana. Raimunda. Você sabe por que eu chamo ela assim, né? Não. Depois eu explico. Eu nunca passei mal tomando leite. O único problema é que esse filme não conseguiu fazer muito sucesso nas bilheterias, tendo custado 100 milhões para produzir e arrecadado 150 milhões. Ou seja, o lucro foi muito pouco. Uma pena, pois esse filme merecia muito ter feito sucesso. Pra mim, ele é nota 10. Depois desse filme, a empresa deu a sua primeira queda de qualidade, quando lançou em 2009 O Bicho Vai Pegar 2. Logo de cara dá pra sentir a queda brusca na animação. E não é por acaso. Esse segundo filme nem passou pelos cinemas, foi direto pra DVD. E isso fica evidente, tanto no visual quanto no roteiro, que sinceramente é uma sombra do primeiro. O Bug, que antes era o grande destaque, aqui vira praticamente um figurante. E o pior, a dona dele, que era quase que uma mãe pro urso, simplesmente some da história, sem qualquer menção. Parece que o filme decidiu fingir que ela nunca existiu, e o próprio Bug age como se tivesse esquecido dela. Estranho, né? É como se a essência do personagem tivesse sido apagada junto com a qualidade da animação. Eu detesto esse segundo filme e não quero ficar muito falando sobre essa porcaria. Dito isso, vamos para o próximo capítulo do vídeo. O auge do estúdio, falando do ponto de vista financeiro, pois Tá Dando Onda é melhor, veio em setembro de 2009 com o filme Tá Chovendo Hambúrguer. Eu nunca passei mal tomando leite. Cara, esse filme, mesmo sendo inferior a Tá Dando Onda, é muito bom. Ele, além de ter um conceito muito criativo e apresentar uma animação linda, tem muito coração na sua história, pois ele não é apenas um filme cômico repleto de momentos absurdos e visuais extravagantes. Não, mano, esse filme aborda temas profundos e universais. O longa-metragem utiliza sua premissa inusitada para construir uma crítica ao consumismo desenfreado, ao mesmo tempo que explora a complexidade de relações familiares e o amadurecimento pessoal do seu protagonista, Flint Lockwood. Um dos aspectos mais evidentes do filme é a sua crítica ao consumismo descontrolado. A cidade de Boca da Maré, inicialmente podendo comer apenas sardinha, sério, o único alimento dessa cidade era sardinha. Não tinha arroz, feijão, carne, não. Era apenas sardinha. Se transforma em um paraíso gastronômico quando a máquina de Flint começa a produzir comida em excesso. No entanto, esse aparente milagre logo se converte em um desastre à medida que a população, incentivada pelo prefeito Paçoquinha, passa a abusar desse novo recurso ilimitado. A gula e a ganância levam à degradação do ambiente e à destruição iminente da cidade. Essa narrativa se conecta diretamente com problemas do mundo real, como o desperdício de alimentos e os impactos do consumo irresponsável da natureza. O prefeito Paçoquinha, símbolo da avareza e da falta de preocupação com o futuro, representa figuras políticas e empresariais que exploram recursos sem considerar as consequências disso. Assim, o filme alerta para a necessidade de equilíbrio e responsabilidade no consumo, evitando que a busca pelo prazer imediato leve a catástrofes a longo prazo. Outro ponto central da história é a relação entre Flint e seu pai. Enquanto Flint é um jovem sonhador, criativo e impulsivo, seu papai é um homem simples, que não compreende o entusiasmo do filho pela ciência. Esse contraste gera um distanciamento entre os dois, pois Flint busca desesperadamente a aprovação paterna, mas recebe apenas indiferença ou críticas. Ele disse que a minha invenção salvou a cidade. O senhor tá orgulhoso de mim?
Não acha que esse bife tá meio grande? Nem ouviu o que eu acabei de dizer? A dificuldade de comunicação entre os dois é simbolizada visualmente pelo monótono olhar do pai, escondido atrás de suas sobrancelhas grossas. No entanto, à medida que o filme avança, o pai de Flint começa a reconhecer o valor das invenções do filho e principalmente a importância de apoiá-lo, mesmo que não compreenda seu mundo. O ponto alto dessa evolução ocorre quando o pai dele finalmente expressa seu orgulho pelo Flint, um momento emocionalmente marcante. Estou orgulhoso de você, Flint. Fico admirado que uma pessoa tão comum como eu possa ser pai de alguém tão especial. Você é talentoso, extremamente original. E o seu laboratório é incrível. A sua mãe, ela sabia que você seria alguém especial. E se ela estivesse aqui hoje, ela diria: eu não disse? Quando eu tirar essa coisa e fizer alguma daquelas metáforas, saiba que o que eu quero dizer é: eu te amo, filho. Desde o início da narrativa, Flint é retratado como um jovem inseguro e obcecado em provar seu valor ao mundo. Ele acredita que sua genialidade será reconhecida apenas se conseguir criar uma invenção grandiosa e útil para a sociedade. O problema é que essa obsessão o leva a ignorar os riscos de suas criações e a se deixar manipular por figuras de autoridade, como o prefeito Paçoquinha, que explora seu talento para interesse próprio. O amadurecimento de Flint acontece quando ele percebe que precisa assumir a responsabilidade por seus erros. Ele compreende que a ciência não deve ser usada para obter fama e poder, mas sim para realizar seu propósito de vida. Essa mudança é representada no clímax do filme, quando Flint, antes o cientista que fugia dos perigos, decide enfrentar as consequências da sua própria criação e corrigir os seus erros. Desse jeito, o filme transmite uma mensagem poderosa sobre a importância da maturidade, da autoconfiança e do compromisso, pois graças às irresponsabilidades do Flint, um mundo quase foi destruído, mano. Tá Chovendo Hambúrguer 1 se destaca como uma animação que vai além do entretenimento. Ele possui reflexões poderosas. E depois desse excelente filme, nada mais, nada menos que O Bicho Vai Pegar 3. Sinceramente, eu me recuso a comentar sobre. Esse filme é uma bosta. Depois dessa tragédia, ela lançou Smurfs em 2011. Mas como ele não é animação, e sim live action, eu não assisti para fazer esse vídeo. Então, desculpa para quem esperava uma análise desse filme. Mas boa notícia, como para produzir o roteiro desse vídeo, eu tive que assistir a quase todos os filmes da Sony. Já estou com a caneta na mão para escrever o roteiro do vídeo, ranqueando todos os 29 filmes do estúdio. E nessa lista, os live actions que são Smurfs, Smurfs 2, Goosebumps, não aquela música, o filme mesmo, Pedro Coelho e Goosebumps 2 vão estar inclusos. Então se você quer ver esse vídeo aqui no canal, comente ranking da Sony aí nos comentários. Isso vai me ajudar muito com o engajamento. Então por favor, mano, comenta aí. Mas ainda assim é importante citar o filme dos Smurfs, porque esse filme arrecadou simplesmente 560 milhões de dólares. E isso podemos dizer que ajudou bastante a empresa a se manter, até porque os dois próximos filmes foram fracassos de bilheteria, Operação Presente e Piratas Pirados. Piratas Pirados nem tanto, mas Operação Presente foi um fracasso absurdo. E mesmo que esses dois filmes sejam ótimos, e lembrando que os dois foram feitos pela Aardman em parceria com a Sony. E pra quem não sabe, Aardman foi o estúdio que fez clássicos como Fuga das Galinhas e Batalha dos Vegetais. Operação Presente, lançado em 2011, é um ótimo filme natalino que aborda temas como o conflito de gerações e a busca por um propósito de vida. Foi um sucesso de crítica, mas um fracasso de bilheteria, infelizmente. O próximo foi Piratas Pirados, que eu achei simplesmente genial. Ele é feito naquele estilo stop motion, ou para os mais íntimos, filme de massinha. A história do longa acompanha o Capitão Pirata e a sua equipe lidando com as mais diversas maluquices, encontrando figuras históricas reais no processo, como o Charles Darwin, que tem todo um arco de redescobrimento muito legal, e a Rainha Vitória. Mano, para mim, esse filme está no mesmo nível de Batalha dos Vegetais. Pode assistir sem medo. Uma pena que ele não foi lá essas coisas nas bilheterias. E aí, depois desse lançamento, viria a existir a saga mais explorada que a Sony já fez. Hotel Transilvânia.
Uma franquia que começou muito bem, mas foi apenas caindo cada vez mais a sua qualidade com o tempo. Eu já falei mais sobre isso no meu vídeo falando sobre as franquias super exploradas. Link no card, esse vídeo ficou bem legal. Eu nunca passei mal tomando leite. Lançado em 2012, Hotel Transilvânia foi uma grata surpresa. Eu simplesmente adoro esse filme. Ele pega um tema batido, o relacionamento entre pai e filha, e o desenvolve de um jeito incrivelmente carismático. Mas não é só isso. A relação entre o Drácula e o Johnny, ou melhor, entre monstros e humanos, é construída de uma forma tão divertida e cativante que fica difícil não se envolver, tá ligado? No fundo, o filme tem uma mensagem clara e importante: aceitar diferenças e enxergar além das aparências. A história gira em torno do Drácula, brilhantemente dublado pelo Alexandre Moreno, coxinha de rodoviária, dá nisso, seu pé grande, que cria um hotel 5 estrelas só para monstros, um refúgio onde eles podem descansar em paz, longe dos humanos que os temem e os perseguem. Mas, como toda boa história, precisa de um conflito. Eis que surge Johnny, um jovem turista despreocupado e cheio de energia, que sem querer invade o hotel e acaba se apaixonando por Mavis, a filha do Drácula. Daí você já imagina, confusão na certa. O garoto vai embora, volta, conquista a confiança de todos e no fim, monstros e humanos finalmente se entendem. Sim, a trama é clichê, mas e daí, cara? Como eu sempre digo, não tem problema uma história ser simples, desde que ela seja bem contada. E Hotel Transilvânia faz isso com louvor, mesmo recheado de piadas bobas e algumas bem questionáveis. O filme sabe desenvolver bem os seus personagens e manter a narrativa fluindo com carisma e emoção. Agora, um dos momentos mais impactantes da história é o flashback do nascimento da Mavis. Aqui o filme dá um tom mais sombrio e nos mostra a raiz do ódio de Drácula pelos humanos. Sua esposa foi morta por pessoas que não aceitavam a ideia de conviver em paz com os monstros. É uma cena forte, triste e que faz a gente entender perfeitamente por que o Drácula é tão super protetor. E é isso que faz esse filme ter coração. Ele pode ser recheado de humor pastelão, mas tem uma história marcante que se sustenta por trás de tanta zoeira. Você e eu. Claro que a Sony, sendo a Sony, percebeu que tinha uma mina de ouro nas mãos e assim veio uma sequência, depois outra e cada novo filme faturando mais do que o anterior. É muito dinheiro, muito mesmo. Porque no fim das contas, quando o filme conquista o público com personagens carismáticos e uma história envolvente, ele se torna inesquecível e muito lucrativo também. Mas nesse vídeo eu não vou mais citar Hotel Transilvânia, porque vocês já sabem, cada filme novo é pior do que o seu antecessor. Já falei mais sobre isso no meu outro vídeo, então confere lá. Enfim, em 2013 chega Tá Chovendo Hambúrgueres 2. Mano, muita nostalgia. Eu lembro que fui assistir esse filme com os meus colegas da escola. Eu ainda tava no 6º ano, mano, e foi muito divertido. Eu lembro que eu ri demais. Mas enfim. Se o primeiro Tá Chovendo Hambúrguer 1 já tinha sido uma surpresa deliciosa, o segundo consegue repetir a receita. Não é tão bom quanto o primeiro, mas é sim bem divertido. Vamos ser justos, visualmente o filme é um espetáculo. A animação tá ainda mais vibrante, cheia de cor, detalhe e criatividade. Os animais feitos de comida são um show à parte, fofos, malucos e cheios de personalidade. É tanta coisa acontecendo na tela que às vezes dá vontade de pausar só pra admirar cada cantinho. O humor continua afiado, com um monte de trocadilho e piada visual que arrancam risadas fáceis. Dá até pra dizer em termos de diversão que o segundo filme não fica devendo nada pro primeiro. Talvez até supere em termos de diversão. Mas aí vem o famoso porém. A parte da história que no primeiro filme tinha um coração enorme meio que ficou de lado. Lembra como o original fazia a gente rir e chorar? Como ele falava de aceitação, sonhos, família de um jeito sincero? Pois é, no segundo tudo isso virou coadjuvante. A trama segue aquele velho roteiro. O protagonista fica afobado, esquece os amigos, faz besteira, todo mundo briga, mas no final todo mundo se perdoa. Simples e previsível, sem muito impacto. E os coitados do Brent, Manny e Earl viraram praticamente enfeite. Estão lá só pra soltar piada de vez em quando, mas
mas sem nenhum peso real na narrativa. Uma pena, pois no primeiro filme todos eles tiveram um ar. Flint e Sam ainda estão juntos, mas o clima do casal parece ter evaporado. É como se o relacionamento tivesse ficado no primeiro filme e ninguém avisou. Eles basicamente são só amigos nesse segundo. Agora, se tem um ponto que merece aplausos, é o vilão, Chester. É aquele tipo de empresário carismático por fora e podre por dentro. Um chefe que suga o talento dos outros e depois finge que tudo foi ideia dele. Uma coisa que eu notei nesse filme é que quando o Flint está naquela parte de ficar enviando várias ideias pro Chester, ele manda sem querer uma máquina de gelo. E depois, quando o Chester está usando seus robôs, eles têm o poder da máquina de gelo. Ou seja, o Chester roubou a ideia do Flint. Esse cara é muito otário, pois ele pegou a ideia do Flint e nem avisou pra ele, mano. E é uma coisa que acontece muito nas empresas. Por exemplo, você tá ligado que todo ano a Apple lança um novo iPhone, mas quem são os nomes por trás dessas inovações, tá ligado? Fica tudo nas costas da Apple, ou da Sony, ou de qualquer outra empresa, como se fosse a empresa que tivesse criado aquilo. Mas não, mano, foi a galera que fica lá intocada, trabalhando o dia todo, e não recebem os devidos créditos por isso. Eu gostei do filme por causa disso. Eu achei uma crítica muito bem elaborada a esse ramo empresarial. No fim das contas, Tá Chovendo Hambúrguer 2 é bonito, engraçado e criativo. Não é tão emocional como o primeiro, mas é sim um bom filme. Em seguida, a Sony lançou 3 filmes que eu não vou me aprofundar muito. Hotel Transilvânia 2, que eu já falei bastante no meu outro vídeo. Goosebumps, que é um live action, então vai ficar para o vídeo do ranking. E Bicho Vai Pegar 4, que eu também me recuso a comentar por tamanha atrocidade cinematográfica. Também teve Angry Birds, mas eu não vou citar muito, porque ele não foi feito inteiramente pela Sony. Ele foi uma parceria entre a Sony e a Rovio Animation, que é a empresa lá do Angry Birds. Então vou deixar para comentar mais sobre no meu vídeo do ranking, mas já vou avisando que eu não gosto muito de Angry Birds. E depois disso, lançaram um filme tão desrespeitoso que dá até vergonha de falar. Tá Dando Onda 2. Esse filme é muito ruim. Eu gostaria de ordenhar um peixe. Eu nunca passei mal tomando leite. Ele é tão asqueroso que foi lançado diretamente para DVD, nem chegando a estrear nos cinemas. Então você já imagina o nível da animação e do roteiro desse filme. E para ser sincero, eu poderia chegar aqui e falar que ele é inassistível, mas ele não é. Dá para você assistir tranquilamente, pois tem algumas coisas boas, principalmente para quem é fã de WWE, pois a galera do WWE participou desse filme, tipo o John Cena e o grande Undertaker. E o filme tem umas sacadas, umas piadas e umas cenas bem engraçadas. Só que o grande problema dele é o desrespeito com o seu antecessor, pois o primeiro longa foi toda uma jornada de amadurecimento do Cadu, onde ele aprende o verdadeiro valor da vida. E semelhante à mensagem do excelente filme Carros da Pixar, o Cadu aprendeu que troféus são apenas uma taça vazia. E ele aprende também que não se deve endeusar ninguém, pois ele começa o longa endeusando do Big Z e depois descobre que ele é apenas um ser humano normal como qualquer outro, quer dizer, um pinguim, né? Com suas dificuldades, suas inseguranças, e juntos eles aprendem a ressignificar suas vidas. Já nesse segundo, ele esquece todo esse aprendizado, tão tal que o Big Z nem dá as caras, e o Cadu fica endeusando a galera do WWE, como se eles fossem perfeitos, querendo ter a mesma fama deles, querendo ter dinheiro, descaracterizando toda a evolução tida no primeiro filme. E é por isso que essa sequência é tão horrorosa, pois ela suja o legado deixado pelo primeiro longa. Uma grande decepção. Que merda. Logo após isso, a Sony lançou mais um filme dos Smurfs, mas como esse não é live action, eu decidi assistir. E mano, sinceramente, eu nem sei muito o que comentar sobre esse filme. Ele apresenta uma ótima animação, personagens legais, como o Robusto e o Papai Smurf, que eu gostei bastante. Eu também gostei da relação desenvolvida entre o gênio e o Robusto, e do sacrifício da Smurfette. Ele é um filme divertido, tanto que um inscrito me mandou mensagem no Instagram dizendo
que gostava muito dele e perguntando a minha opinião sobre. E se você quiser trocar uma ideia comigo também, seja sobre algum filme ou querendo sugerir algum tema para os vídeos, basta me mandar uma mensagem lá no Instagram, que eu tô respondendo todo mundo por lá. Meu Instagram é o mesmo nome do canal, Pericles Lima 1. Então me segue lá que você vai estar me ajudando muito. Pois é, eu acho que vale a pena sim assistir a Smurfs e a Vila Perdida, pois é um filme divertido, mas não é nada genial. Ele não chega a ser excelente. E é agora, nesse momento, que nós vamos para o próximo capítulo do vídeo. Agora chegamos no fundo do poço desse estúdio, que foi quando eles lançaram simplesmente a animação mais odiada de todos os tempos. Chegaram a dizer que esse filme foi pior para a humanidade do que a Segunda Guerra Mundial. Chegaram a dizer que esse filme conseguia ser pior do que o meu canal, mano. Não, mano, exageraram demais aí, passaram do ponto. Tira que eu vou cagar, tira que eu vou cagar. Eu nunca passei mal tomando leite. De qualquer forma, Emoji o filme foi lançado em 2017. O filme foi muito mal nas críticas, levando um azarado 6% no Rotten Tomatoes, mas em compensação foi bem nas bilheterias, tendo custado 50 milhões para produzir e arrecadado a bagatela de 217 milhões, ou seja, arrecadou mais de 4 vezes o valor do seu orçamento. E mano, sabe qual a minha opinião sobre esse Emoji? Para mim, ele é o filme mais injustiçado da história das animações. Calma, não estou dizendo que ele é bom, longe disso. A história desse longa é apenas uma junção da história de Detona Ralph, Divertidamente e Uma Aventura Lego, sem nada de original, é apenas mais do mesmo. Então sim, Emoji é um filme ruim, mas ele tá longe de ser essa porcaria que todo mundo fala. Eu de cara consigo pensar em pelo menos 5 filmes piores do que ele. Lá vai, Meu Malvado Favorito 4, Minions 1, Era do Gelo 5, O Bicho Vai Pegar 2 e Trolls. E esses filmes não foram tão odiados quanto Emoji. Trolls tem até uma fanbase, mano. Eu não consigo entender o ódio por trás de Emoji. Para vocês terem noção, na minha pesquisa para escrever o roteiro desse vídeo, eu descobri que Emoji já era odiado antes mesmo de ser lançado. Então basicamente foi aquele famoso efeito manada. Virou moda falar mal desse filme e por isso ele foi considerado o pior da história, porque a galera só quis entrar na onda, entendeu? E muita gente considera esse filme ruim sem nunca nem ter assistido. É bizarro. Só é triste pensar que existiu toda uma equipe de profissionais que produziram esse filme. Não estou falando da empresa em si, dane-se ela, mas dos funcionários que fizeram esse filme acontecer e sofreram todo esse ódio totalmente sem sentido. Eu ainda pretendo fazer um vídeo apenas analisando esse Emoji o filme e mostrando toda a injustiça que ocorreu nessa obra. E se você aí gosta do filme Emoji, deixa aí nos comentários, pra eu saber que não tô ficando maluco, porque talvez essa seja uma alternativa, tá ligado? Enfim, em seguida, a Sony lançou Estrela de Belém, um filme bem criativo que conta a jornada de Maria e José para ter o seu filho, o menino Jesus. Só que esse longa conta a história através da perspectiva dos animais. Ele não é excelente, não é uma obra-prima, mas é um bom filme cristão, e eu recomendo muito que você mostre para alguma criança, seu sobrinho, seu filho, seu irmão, seu afilhado, porque eu aposto como ele vai se divertir e ainda vai aprender umas boas lições nesse processo, já que o filme é cristão. Pois é, depois dele veio Pedro Coelho, que como é live action eu ainda não assisti, mas saiba que esse Pedro Coelho fez muito dinheiro, mesmo eu nunca nem tendo ouvido falar. Hotel Transilvânia 3, que eu também não vou falar, mas deu muito dinheiro, muito mesmo, e depois Goosebumps 2, que eu também não irei falar por ser um live action. E agora sim, podemos ir para o próximo capítulo desse maldito vídeo.
finalmente chegamos na obra-prima da Sony. Depois de tantas falhas, depois de tantos erros, ela finalmente acertou com louvor quando lançou em dezembro de 2018 Homem-Aranha no Aranhaverso. E mano, que filme brabo. Pode até parecer só mais um filme do Homem-Aranha, mas Homem-Aranha no Aranhaverso é tudo menos um filme comum. Ele chega com um chute na porta e um recado bem claro. Dá pra contar histórias de super-heróis de um jeito novo, ousado e cheio de alma. O filme praticamente reinventa o que a gente espera de uma animação e de um herói. A grande estrela aqui é Miles Morales, um adolescente do Brooklyn que vê sua vida virar de cabeça para baixo quando ganha os poderes do Aranha. Só que, diferente do que a gente já viu 1001 vezes, ele não tá sozinho nessa. A história joga na tela uma galeria de versões alternativas do Aranha, cada uma com seu próprio drama, seu jeitão e a sua bagagem de vida. E aí vem um recado certeiro: ser herói não tem molde fixo, cada um tem o seu tempo, seu caminho e o seu jeito de brilhar. Miles no começo é só um garoto tentando se encontrar. Ele tropeça, duvida, se sente pequeno, mas aos poucos ele vai descobrindo que o verdadeiro poder está dentro dele. Não é sobre lançar teia ou escalar paredes, é sobre acreditar, sobre cair e sobre levantar, é seguir em frente mesmo com medo. E quando ele finalmente se aceita, o mundo inteiro muda de cor. E falando em cor, que coisa linda é esse filme. O visual é de cair o queixo. É como se os quadrinhos tivessem ganhado vida de um jeito maluco e maravilhoso. Tem textura, tem cor vibrante, tem palavra pulando na tela. É uma explosão artística que hipnotiza e ao mesmo tempo abraça o fã das HQs. A trilha sonora então, meu amigo, é um espetáculo à parte, com uma pegada urbana, moderna e cheia de atitude. Ela gruda na mente e no coração. Post Malone e outros nomes de peso ajudam a construir uma identidade única pro Miles, que anda pelas ruas do Brooklyn como se dançasse no ritmo da própria jornada. No fim das contas, Aranhaverso não é apenas sobre combater vilões e salvar o mundo. É sobre se descobrir, errar, tentar de novo e entender que não importa de onde você veio, o que importa é quem você decide ser. E cara, que filme inspirador. É visualmente deslumbrante, é emocionalmente sincero e visualmente e narrativamente corajoso. Não é exagero dizer que ele revolucionou as animações. Foi seu estilo estilizado, foi a inovação que os filmes animados estavam precisando. Depois que a Pixar lançou em 1995 Toy Story, todos os estúdios começaram a fazer filmes no mesmo molde. Alguns mais realistas como Incríveis, outros mais caricatos como Tá Chovendo Hambúrguer ou Meu Malvado Favorito, mas sempre nesse estilo 3D padrão. E é por isso que Aranhaverso foi tão importante. Ele revigorou o gênero. E aí finalmente a Sony alcançou o seu auge, pois além de revolucionar a indústria, ela ganhou o Oscar de melhor animação. Meus parabéns, Sony, você mereceu. Porém, depois desse longa, ela já lançou um filme bem mais ou menos, Angry Birds 2, que para mim é um dos piores filmes do estúdio, então deixei ele pra lá, pois depois dele a Sony lançou um filme que eu pelo menos considero melhor que Aranhaverso, Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Quer saber por que eu gosto tanto desse filme a ponto de achar melhor que o Aranha? Então segura aí, A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Cara, esse filme é uma maluquice deliciosa. Ele mistura aquele caos frenético com momentos que batem fundo no coração. É como se jogassem numa panela de pressão uma crise familiar, um apocalipse robô e uma reflexão sincera sobre como os seres humanos estão cada vez mais viciados em celulares. E ainda temperassem tudo com um estilo de animação maravilhosamente bem feito. No centro dessa confusão toda se encontra Kate Mitchell, uma adolescente cheia de vida, ideias malucas e um amor gigante por cinema. Ela é aquela garota que vive com a cabeça nas nuvens e os pés em um set de filmagem improvisado. Mas em casa a coisa não flui tão bem assim, principalmente com seu pai, o Rick. Ele é do tipo raiz, ama natureza, ferramentas e acha que um bom machado resolve qualquer problema. Ou melhor, uma chave de fenda 3000 sei lá o que ele gosta tanto. Ele gosta tanto dessa chave de fenda que ele deu ela para presente de casamento para a esposa. Meu amigo, ele deve ter passado pelo menos 2 semanas dormindo no sofá depois dessa. Então estão todos com a sua chave de fenda. O presente que me dê de aniversário de casamento? O meu presente de 16 anos? Eu nunca passei mal tomando leite. Só que entender a filha, cara, aí já é outra história. É aquele embate clássico de gerações, mas contado com tanto carinho e verdade
humanidade e a gente se reconhece ali. O Rick só quer proteger a filha do mundo e de si mesma, enquanto a Kate quer acima de tudo ser aceita. E aí vem a grande virada. O mundo inteiro desaba, literalmente. Robôs, inteligência artificial fora de controle, humanos enjaulados em bolhas flutuantes, um show de horrores digitais que parece exagerado, mas se a gente parar pra pensar, tá mais perto do que parece. E olha a ironia, os Mitchells, como qualquer família moderna, são completamente dependentes da tecnologia. O filme, no fim das contas, não culpa os celulares e nem os computadores. Ele mira direto na gente, que às vezes esquecemos como é olhar no olho, conversar sem distrações e viver sem filtro. A Paul, que é uma assistente virtual revoltada, é quase uma metáfora viva do nosso apego às máquinas. Trocada por um modelo mais moderno, ela surta e resolve que a humanidade já deu o que tinha que dar. É engraçado, a gente criou essas coisas para facilitar a nossa vida e agora elas querem dificultar a nossa. Só que o que realmente segura tudo isso junto é o amor representado por aquela família maluca. Kate percebe que não precisa de uma família perfeita para se sentir amada, ela só precisa ser ouvida. E o Rick, aos trancos e barrancos, aprende que apoiar a filha não é sobre entender tudo o que ela faz, mas é sobre apoiar ela, que é justamente o que ela precisa naquele momento. Ela só quer ser ouvida. Visualmente, o filme é um espetáculo à parte. É como se o YouTube, uma HQ e um videogame tivessem um filho hiperativo. É colorido, estiloso, cheio de personalidade. E o humor, mano, tem piada pra todo gosto, desde o cachorro bugado até cenas que parecem ter saído de um meme. Família Mitchell e a Revolta das Máquinas não é apenas uma história sobre salvar o mundo dos robôs, é sobre salvar o que realmente importa, os laços familiares, o amor imperfeito mas verdadeiro que mantém todos nós unidos. Porque no fim, o verdadeiro superpoder não tá nos chips nem nos satélites, tá naquela bagunça linda chamada família. Após essa obra de arte chamada Família Mitchell, aparecem dois filmes que passaram meio despercebidos: Jean e o Dragão Genial e Jornada de Vivo. Dragão Genial é um filme divertido com uma mensagem legal. Na verdade, eu acho que a mensagem desse filme é bem a favor da pobreza, sabe? Esse filme é chinês e basicamente a mensagem dele se baseia em dizer que o dinheiro não importa, apenas a família, o que eu acho um exagero tremendo. Sim, eu considero minha família muito mais importante do que qualquer dinheiro do mundo, mas pregar que a pobreza é algo bom, cara, me poupe. No mundo real, se você não tiver dinheiro, você vai morrer de fome, mano. Não cai nessa. Mas mesmo assim, é um filme agradável. E Jornada de Vivo, um ótimo musical com um sentimentalismo profundo desde o seu início. Em sua história, um macaco, ou é Jupará, sei lá o nome desse animal, possui um dono e a vida deles é cantar. Eles vivem pela música, até que do nada chega uma carta de um antigo amor do dono do Vivo. E o dono dele revela que fez uma música, mas nunca pôde entregar para esse antigo amor. E quando ele finalmente toma coragem de entregar essa música, ele morre. E o macaco fica encarregado da missão de entregar essa carta. Porém, ele mora em Cuba e o romance do seu dono mora nos Estados Unidos. E aí se inicia a grande aventura do filme. Não vou dar mais spoilers, porque eu recomendo muito que você assista esse filme. Ele tá na Netflix, então não tem desculpa para não assistir. E se você já assistiu, comenta aí embaixo qual a sua opinião sobre Jornada de Vivo. Depois dessa pérola, a Sony nos decepciona mais uma vez com mais uma sequência de Hotel Transilvânia. E esse quarto filme é simplesmente o pior da saga. Então dane-se ele, pois o próximo longa foi Homem-Aranha através do Aranhaverso. Se o Aranhaverso de 2018 já tinha feito o mundo virar de cabeça para baixo, com aquela mistura de cores, ritmo e coração, através do Aranhaverso não só pisa fundo no acelerador, como atravessa dimensões para contar uma história ainda mais intensa, profunda e, vamos falar real, melhor do que a do primeiro filme. Esse segundo capítulo não é só uma continuação, é uma verdadeira explosão emocional e visual que mostra que sim, Miles Morales ainda tem muita história para contar. Dessa vez o barato é mais sério. Miles não tá mais lutando para descobrir quem ele é, mas para garantir que ele
possa ser quem quiser ser. E olha, só isso já dá muito pano pra manga. Desde o começo dá pra sentir o peso nos ombros dele. A escola, a família, os segredos, as teias, tudo amarrado. E aí, quando ele pensa que vai encontrar apoio com os outros aranhas, descobre que na real, ele é o problema. E aí nós conhecemos vários outros Homens-Aranhas, uma galera multiversal de heróis que à primeira vista parecem ser super legais, mas é aí que a máscara cai, com Miguel O'Hara, o Aranha Vampiro, ou para os mais íntimos, o Aranha 2099. Surge como um líder durão, quase um vilão com roupa de herói. Ele é todo sério, mano. Ele acredita que certos momentos, certas tragédias, tipo perdas, mortes, traumas, são regras do jogo, tem que acontecer, tá escrito. Mas Milos não compra essa ideia. Ele se recusa a acreditar que precisa sofrer para ser digno do traje. E é aí que a coisa pega de verdade. O filme joga na nossa cara uma pergunta daquelas que faz a gente parar por uns bons minutos. Será que a gente precisa mesmo seguir um caminho já traçado? Miles encara tudo isso de frente, com uma coragem que não vem dos superpoderes, mas da vontade de não aceitar ser só mais uma peça no tabuleiro de outras pessoas. Enquanto isso, Miguel O'Hara vai se revelando como uma figura bastante amarga, quase engolido pelo seu luto e pela sua obsessão. Ele não sorri, não relaxa, parece carregar o peso do multiverso nas costas, mas o fardo virou armadura e ele esqueceu como tirar. Entre ele e Milos nasce um embate que vai muito além da porrada. É uma briga de ideias, de futuro, de esperança contra controle. E quando a gente pensa que o filme vai dar aquela respirada, bum, vem a virada. Milos é jogado em um universo onde a aranha que o picou nunca existiu. Resultado, nesse mundo ele não é o herói, ele é o erro, ele é o vilão. É um tapa na cara, um choque de identidade. O filme termina ali, no alto do penhasco, com Milos encurralado e a gente com o coração na boca. Mas mesmo sem o final fechado, uma coisa fica cravada: ele não vai seguir o roteiro de ninguém, ele vai escrever o próprio. Através do Aranhaverso é um filme sobre quebrar correntes invisíveis, sobre desafiar a ideia de que só se é herói se houver tragédia, é sobre dizer não pro destino e sim para a sua própria voz. E olha, se isso não é um superpoder, eu nem sei o que é. Depois de toda essa viagem pela história da Sony Animation, dá pra dizer uma coisa com certeza: esse estúdio é bem mais do que um monte de piada da internet do Drácula dançando ou filmes esquecíveis que tentavam meio sem jeito copiar os outros. A Sony já tropeçou bastante, teve época que parecia perdida num labirinto, sem bússola, sem mapa, tentando agradar geral e acabando por não agradar ninguém. Mas como em toda boa trama, onde o herói se lasca bonito antes de brilhar, ele deu a volta por cima. Aquele estúdio que começou como quem corre atrás da Pixar e da DreamWorks, hoje virou referência. Tipo, quem diria, né? Aquela aluna bagunceira da sala que ninguém levava muito a sério, virou a grande inovadora da cena, criando moda, metendo o pé na porta e mostrando que dá sim pra fazer coisa diferente, mesmo em 2025. E ainda fazer bonito. Do absurdo delicioso de tá chovendo hambúrguer, com comida caindo do céu como se fosse um milagre, até o tapa visual e emocional que é Aranhaverso. A Sony gritou pro mundo: acorda que eu tenho algo a dizer. E disse, com estilo, com emoção e com coragem. E se ela continuar nessa vibe de não se prender a fórmulas e meter a cara na criatividade, meu amigo, o próximo capítulo promete. E a gente vai estar aqui, com um balde de pipoca na mão, esperando ansiosamente. Afinal, se tem uma coisa que essa trajetória nos ensina, é que todos nós podemos cair, mas se nós não desistirmos, se sempre levantarmos após as quedas, podemos até superar quem um dia já nos humilhou.